braço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando seu amor. Se abrir pelo nome, a igreja atravessar pelo nome, de pés enxutos vão estar pelo nome de Jesus. As muralhas vão cair pelo nome, inferno estremecer pelo nome, todo mal vai sucumbir pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos filhos, nós estamos num dos momentos do ápice da nossa viagem. Se vocês lembram, eu disse que eu não conhecia aqui. Eu só digo para vocês, é um lugar maravilhoso. Vocês vão ver, inclusive tem Nossa Senhora de Guadalupe, tem uma imagem lindíssima, é tudo muito lindo. Se você depois entrar lá, você pode fazer hoje de manhã também, sozinho. Você vai lá no canto, tem uma corda, você vai dentro da gruta onde nasce a água. Você vai dizer, essa história de água é mentira. Eles botam uma caixa d'água, porque tem gente que desacredita em tudo, né? Que bota a caixa d'água, que essa água, a gruta está lá e a fonte está lá. Eu fui lá na fonte ontem. 100 litros por dia e um pouco mais. Portanto, é lugar de milagres e prodígios. Você viu, tem muito hospital aqui, porque os doentes vêm de trem, de carro, doentes com soro, doentes em unidade utensiva, UTI, móvel, para o momento da procissão. Então nós estamos num lugar que Deus, dentre outros, escolheu para dizer, aqui será um lugar da minha manifestação de milagres. Deus faz isso, escolhe um lugar para mostrar as suas maravilhas. Mas isso tudo, os guias vão falar, eu só quero dizer, só atentar a você, você está num lugar que Deus escolheu. Do céu, Deus escolheu aqui, nessa gruta, com Bernadette. Deus paira por aqui, a Trindade Santa, e Nossa Senhora, aproveite esse momento de graça. Senhor Deus, dai-nos a graça deste dia, a graça de vivermos sob os teus milagres e prodígios, a graça de vivermos sobre essa chuva de bênçãos que cai sobre nós. Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes, Bernadette, Santa Bernadette, nos ajude. Ajude-nos a experimentar esse pedacinho do céu aqui na terra. Abra nosso coração, curai nossas feridas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Repita a oração. Ó Deus,
pelos méritos das santas chagas, gloriosas, vitoriosas e misericordiosas de Jesus. Curai minhas feridas do corpo e da alma. Ó Deus, por mérito das santas chagas de Jesus, repita. Gloriosas e misericordiosas. Curai minhas feridas do corpo e da alma. Ó Deus, pelos méritos das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Gloriosas e misericordiosas. Curai minhas feridas do corpo e da alma. Nossa Senhora de Lourdes, intercedei por nós. Amém. Saindo do hotel eu brincava, vão lá e pede para Deus lavar as pereba. Alguém falou, mas eu não tenho. Eu quis dizer da alma. Essa é a mais difícil e essa Deus faz. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Repito, esse lugar foi escolhido por Deus para fazer milagres e prodígios. Deus me trouxe aqui para fazer um milagre, realizar um prodígio em minha vida. Amém. Em torno a ti viemos te adorar, num só coração e alma queremos te exaltar. Por amor a ti queremos te louvar. Olá, você que está acompanhando esse Padre em Missão especial Santuários Marianos. Nós estamos no Santuário de Lourdes. Esse que para mim é um dos momentos, um ápice de toda a peregrinação. Nós estamos na França, na verdade no interior, a mais ou menos uns 400 quilômetros, 300 e pouco de Paris. Nós estamos em Lourdes, aonde aconteceu uma aparição há mais de 150 anos. Aconteceu com a humilde Bernadette. Ela, na verdade, uma mulher que teve as aparições e aqui se transformou realmente num palco de milagres, de prodígios. Neste local, desde a aparição do dia 11 de fevereiro de 1858, se deu um lugar onde Deus escolheu para abençoar o seu povo. Na verdade, os discípulos de Jesus, os devotos de Nossa Senhora. É interessante você perceber que aqui preces são ouvidas, dramas são apaziguados, esperanças são fortalecidas. Aqui em Massabielle, é uma montanha onde, na verdade, Bernadette veio com duas amigas, Jeanne e sua irmã mais nova, e tiveram a graça de ter a aparição de Nossa Senhora. Ao todo, 18 aparições. Tantas vezes, ó Maria, o teu nome eu chamei. Tantas vezes, ó Maria, teu socorro implorei. Muitas
vezes na tormenta o teu colo desejei. Falemos um pouco sobre Bernadette. Bernadette nasceu 7 de janeiro de 1844. Ela tinha como pai e mãe pessoas muito católicas, muito pobres, mas que viviam, de alguma forma, numa pequena região que tinha uma certa estabilidade. Mas a vida de Bernadette foi marcada de muitas dificuldades na infância. Bernadette herdou o nome da madrinha, no Moinho Boli, onde teve a sua primeira infância. Ela tinha muita frequência aos sacramentos, ela viveu com os pés aos pés do crucifixo, na recitação do terço, e ela viveu um espírito mariano de Pio IX na segunda metade do século XIX. É interessante que esse moinho, ele era perto aqui de Lourdes, mas aconteceu um processo muito difícil na vida de Bernadette e de toda a família. Aos 8 anos, ela experimentou negócios muito difíceis da vida do pai, que por vários motivos foi perdendo algumas propriedades, mudou-se para o moinho mais simples. Do moinho mais simples, eles acabaram indo para uma cabana à beira da estrada. Bernadette era criança e ela tinha outros irmãos, o que levou ela muitas vezes, a mãe, que com grande carinho, e é o que tinha, trazia pão para casa, Bernadette abria mão da sua porção para dar aos irmãos mais novos. Mas não termina aí. A vida de Bernadette é marcada com muita humilhação, ao mesmo tempo sofrimento, mas de muita recitação do terço. Da beira da estrada, Bernadette vai com os pais e mais seus irmãos para um estado profundo de indigência em 1856, quando tinha 12 anos. E vou morar nos antigos cárceres, chamado Le Cachot, onde, na verdade, atenção, o próprio Ministério Público, vamos dizer, havia tirado os próprios prisioneiros porque era um lugar indevido, impróprio para os presos. E lá, no espaço de mais ou menos 20 metros quadrados, sem sol, sem ar, praticamente viveu um casal com 4 crianças. Um estado realmente de indigência de Bernadette, do pai, François, e da mãe, Louise, e as 4 crianças. O problema é que o estado de indigência impedia Bernadette de realizar um dos seus sonhos. E acredite, qual que era o maior sonho de Bernadette? Já com 13 anos e ainda não tinha conseguido fazer a primeira comunhão. A mãe, Louise, de Bernadette, tinha uma preocupação muito grande em atender o pedido da primeira comunhão. Foi quando ela pediu para sua amiga Marie, que morava mais no interior, que acolhesse Bernadette para lhe dar os estudos. Nem sempre as promessas são cumpridas. O que se deu foi que ela foi na casa de Marie, com os seus 13 anos, e durante 7 meses, mais ou menos, que lá esteve, o que aconteceu? Ela acabou sendo babá de criança, acabou sendo uma excelente pastorinha das ovelhas, o que lhe fez firmar na oração. E ela recitava o Santo Rosário numa intimidade com Deus, uma linda atmosfera dos Montes Pirineus. Essa menina mergulhou nesse tempo que lá esteve profundamente na oração.
principalmente na recitação do terço. Lembremos que nós estamos com Pio IX, onde o espírito mariano é muito forte. Bom, agora falamos do retorno de Bernadette para a casa dos seus pais. E aí começa a manifestação. Ela, aos 14 anos, no dia 11 de fevereiro de 1858, com a sua irmã mais nova, Toniette, e sua amiga Jeanne, vai a um lugar que nunca tinha ido, a gruta de Massabielle. A gruta de Massabielle. Grave esse nome. Foi quando algo aconteceu. Enquanto você vai ver o rio, enquanto as meninas estavam passando, ela escutou algo diferente. Ela foi buscar lenha, uma menina simples. Foi quando ela viu uma imagem. Foi a primeira aparição, dia 11 de fevereiro de 1858. Não houve diálogo. Bernadette, com certo temor, começa a rezar o terço. E a Virgem, como ela descreve, um rosto lindo, com vestido branco, uma túnica, com um cinto azul, com um rosário, com o que em vermelho e as contas, não mexe os lábios e na primeira aparição reza junto com a menina. A partir disso se dá uma quinzena de aparições. Agora quero citar o que a própria Bernadette conta da primeira aparição e me permita ler para ser realmente textual. Escutei um barulho, como se fosse um rumor. Então virei a cabeça para o lado do prado. Vi as árvores absolutamente não se mexiam. Continuei a descalçar-me. Escutei de novo o mesmo barulho. Levantei a cabeça, olhando para a gruta. Avistei uma senhora toda de branco, com um vestido branco, com um cinto azul, uma rosa amarela sobre cada pé, da cor da corrente do seu terço. As contas do terço eram brancas. Como eu disse, uma linda senhora. Bernadette não teve diálogo, o diálogo só aconteceu na terceira aparição. Ela começa a rezar o terço e a senhora, a linda senhora, reza junto sem mexer os lábios. Ó Santa Mãe, trago aqui os meus pedidos, me proteja, eu vos suplico, nos caminhos que me levam. Cada momento que passava, Bernadette tinha um irresistível desejo de vir à gruta de Massabielle, porque ela sabia que encontraria a Senhora. Na segunda aparição, a Virgem Santíssima permaneceu também em silêncio. E ela falou somente na terceira. Isso ela disse, a Senhora, assim relata a Bernadette, só me fala na terceira vez. Ela perguntou-me se eu queria ir lá durante 15 dias. Eu respondi que sim, depois que pedisse licença a meus pais. A quinzena das aparições, 15 aparições se deu de 18 a 4 de março, exceto no dia 22 e no dia 26. As palavras de Nossa Senhora não foram muitas, mas de expressivo significado. Na terceira aparição, assim disse, me permito tomar o texto na essência. Eu quero que venha aqui muitas vezes e traga muita gente. Pede a Deus pelos pecadores, beija a terra pelos pecadores. Penitência, penitência,
penitência. Vá e diga aos padres que construam aqui uma capela. Quero que todos venham aqui em procissão. Penitência, penitência, penitência. Venham aqui em procissão. Nas angústias, ó Maria, em ti busquei intercessão. Na incerteza, ó Maria, me prostrei em oração. Nos momentos de tristeza, no rosário me apeguei. Foi tão somente na 16ª aparição, exatamente no dia 25 de março de 1858, que ela proclamou: eu sou a Imaculada Conceição. Isso aconteceu 4 anos depois que Pio IX, em 1854, havia proclamado o dogma da Imaculada Conceição. É interessante perceber que da vida de Bernadette se percebe sinais extraordinários. Os próprios pais percebem uma mudança. Também o faz em relação às suas atitudes e cresce na vida espiritual rapidamente, mostrando que aquilo que ela via realmente era de Deus. Quando ela foi chamada ao magistrado, é impressionante, porque onde Deus aparece, o mal se manifesta. O mesmo aconteceu em Fátima. Eles fizeram uma tortura psicológica com Bernadette, dizendo que a manteriam presa. Disseram que iriam fazer seus pais sofrer, que ela negasse as aparições, a tal ponto que o magistrado, no final, disse assim: se trata de uma menina psiquiatricamente doente, se trata de uma alucinação. Uma menina que tem alucinações. Esse foi o veredicto. Isso era próprio do anticlericalismo e de quem não tem fé. Isso é próprio de quem desconfia dos sinais de Deus. No dia 25 de fevereiro de 1858, aconteceu algo impressionante. Aqui você vai ver, corre o rio Gave. E ela escutou a senhora dizer: vai beber água. A menina se levantou e foi beber água no rio, mas não era dessa água. Do lado da gruta, Maria pediu que ela cavasse. Já havia uma água suja, mas ao cavar, brotou uma fonte límpida. Ela bebeu e a partir daí, essa água miraculosa tem sido sinal de muita manifestação, de graças e bênçãos. Filhos queridos, essa data do dia 25 de fevereiro, vai beber água, não nos lembra? Vá beber água. Jesus que disse: eu sou a água viva. Veja a espiritualidade aqui. Vai beber água. E Jesus: eu sou a fonte da água viva. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Vai beber desta água. Para terminar, gostaria de dizer: Bernadette ficou muito doente e ela mesmo veio usar dessa água. Existe um fato nos relatos, porque Bernadette não sarou. E quando perguntaram: mas como? Tantos peregrinos vêm e são curados e você, Bernadette, não recebe a cura? Veja o estado angelical. Diz ela: a água não era para mim. Para mim, a mãe reserva que eu sofra para a salvação dos pecadores. Às vezes, a não cura que queremos não é uma resposta negativa de Deus. É uma missão que Deus tem para nós. Lembra de São Paulo? Que
que os meus sofrimentos somem ao de Cristo e os que faltaram na paixão? Bernadette assim compreendeu. Por 9 anos, Bernadette foi morar com as irmãs. E ela se incomodava com as pessoas virem aqui por causa dela, não era esse o propósito. Ela queria que Nossa Senhora fosse evidenciada. Por isso, depois de 9 anos, ela foi para casa provincial. Bernadette entrou na vida religiosa e nos seus 23 anos de vida religiosa levou uma vida de profunda oração. O terço foi o seu companheiro diário. Morreu com 35 anos no dia 11 de abril de 1879. Bom, essa é a história que agora você vai acompanhar, vendo imagens e mais explicações. A grosso modo, este é um pedacinho do céu aqui na terra. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Padre em missão, Santuários Marianos, em particular, Santuário de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Bom, chegamos. Olha que lugar lindo. Chegamos depois de uma rampa a esse lugar maravilhoso. É um pedacinho do céu. Nós vamos andando, nós teremos oportunidade de conhecer a primeira igreja Nossa Senhora do Rosário. Depois nós iremos, olha, atenção gente, numa igreja subterrânea. E depois iremos... não, eu conto depois, mas não perca Padre em Missão, continuamos. Esse aqui é nosso amigo Marconi, da Obra de Maria. Esse aqui mais um da Obra de Maria. Sávio, nosso amigo. Ele vai nos acompanhar agora, chegando à Basílica. Essa é a Basílica, deixa eu chegar aqui por causa do microfone, meu irmão. É a Basílica do Rosário. Do Rosário. Tanto que, por acaso, é São Gusmão que eu estou vendo lá? Sim. Sim. São Domingos dos Mãos que está recebendo das mãos de Nossa Senhora o Rosário. Certo. Na fachada da Basílica está... Gente, não, peraí, eu vou interromper. Gente do céu, você sabe, é a primeira vez que eu estou aqui. Olha o que tem do lado. Nossa Senhora de Guadalupe. Sim. É onde eu sou pároco reitor. Nossa Senhora de Guadalupe presente aqui nesse santuário mariano, santuários marianos e Lourdes. Mas vamos continuar, Marconi. Então a Basílica do Rosário, ela tem como tema mostrar os 3 partes do Rosário, né? Os gozosos, dolorosos e gloriosos. Quando a Basílica foi construída, foi colocada dentro dela esses mistérios nas capelas. Certo. O Papa João Paulo II introduziu o 4º mistério, são os luminosos, e não tinha como modificar dentro da Basílica, ele fez com um mosaico na fachada principal. Vamos ver, gente, vamos acompanhar. Peraí. Senhor, toma minha vida nova. Então, nós, só para relembrar, Nossa Senhora do Basílica do Rosário foi feito para os mistérios, que eram gozosos, dolorosos e gloriosos. Com São João Paulo II, que incluiu os luminosos, dentro já estava pronto. Então, foram estampados na fachada os luminosos. Nós vamos ver cada um. Mas agora, antes de continuar, vamos às capelas laterais. Gente, que coisa mais linda. E depois a gente vai... Vamos à primeira capela. É algo impressionante. Bom, aqui nós temos São Pedro e São Paulo, né? Sim. Que são as colunas da igreja. São Pedro, São Paulo. Lá em cima, São João Batista, creio. São João Batista, são vários santos de devoção mariana. Certo. Né, que aqui foram colocados para ser esses pilares, né, que não deixaram a devoção mariana morrer durante os séculos. Vamos à primeira capela. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra. Olá, pessoal. Nós chegamos à primeira capela. Uma capela dedicada aos franciscanos, São
Francisco. E conta mais para nós. Então nós vemos que muito antes da igreja promulgar o dogma da Imaculada Conceição, houve um debate e os franciscanos, principalmente um franciscano muito importante, Dom Scott, ele disse: se Deus pode tudo, se Deus era conveniente para Deus que seu filho nascesse de uma mulher Imaculada Conceição, Deus assim o fez. Verdade. Dessas três palavras tão simples, ele derrubou todas aquelas pessoas que estavam debatendo se a Nossa Senhora era imaculada, se Nossa Senhora não era imaculada. Logicamente, isso foi muitos anos antes do Papa promulgar. Só para você ter noção, nós estamos falando de 1854, a promulgação do dogma da Imaculada. Nós estamos falando de São Francisco, da Idade Média, e os franciscanos que brotam dali, Dom Scott, que faz a grande apologia, podemos dizer assim, e defende Maria, criando dentro da igreja uma escola chamada Mariologia. Então está aqui a primeira capela. Vamos para a segunda? Vamos. Nós estamos na segunda capela, ainda nada a ver, nós estamos nos átrios, pessoal da RCI acompanhe. Nos átrios, que capela é essa, meu irmão? Dedicada a Bernadette, Santa Bernadette Soubirous. Santa Bernadette. Aqui tem alguns elementos, né, histórias. São dedicados a alguns santos franceses. Ah, é Santa Solange, né? Santa Joana d'Arc. Sim. Depois... Santa Geneviève, que é a padroeira de Paris. Ah, é? Sim. Olha, a padroeira de Paris. Santa Geneviève. E Santa Germaine. Santa Germaine de Pibrac. Bibrac. São santos franceses. E Santa Bernadette, que é mundialmente conhecida. Mas que linda, né? É tudo para trazer a pessoa na chegada, uma forma de acolher para a devoção e oração. Bom, o que você imagina que é a terceira? Tem algo a ver com cada um de nós. Vamos lá? Vamos lá, sábio, vamos lá, Marconi. Chegamos à capela de Nossa Senhora de Guadalupe, nossa mãezinha. Aqui, Nossa Senhora de Guadalupe, onde Deus me colocou, por vontade da igreja, como pároco reitor em Curitiba, e onde a sede da obra Evangelizar é preciso. E aqui tem uma prece. Vocês me ajudam? Meu óculos não me faz ler muito lá longe. Escucha. Escucha. Ponle em tu coração. Coloca em teu coração. Hijo mío, és menor, que não és nada. Lo que te espanto, lo que te aflijo, que não se perturbe tu rosto, tu coração. Não temas esta enfermidade, ni coisa pulsante e aflitiva. Não estou eu aqui, que sou tu madre? Não estava abaixo mi sombra e resguardo? Não sou a fuente de tu alegria? Não está en el juego de mi mano, en el crochero de mi braço? Tem necessidade de alguma outra coisa? Nossa Senhora diz: eu não estou aqui, que sou sua mãe? Né? E no final ela diz: você precisa de alguma coisa a mais? E essa frase você vê que eu tenho divulgado muito. Não estou aqui, que sou tua mãe. Dizendo para nós, para mim, padre, para você que é consagrado da comunidade Obra de Maria, e para você que está em casa. Não estou aqui, que sou tua mãe. Por que tanto medo? Por que tanto receio? E como termina? Tens necessidade de alguma outra coisa? Estou aqui, sou tua mãe. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Gente, a gente ficaria aqui o dia inteiro, mas nós temos horário marcado, vai fechar a Basílica e nós queremos ir lá dentro. Vamos lá. Nada me entristeça, nada me preocupe, se escuto teu olhar, docemente Guadalupe. Nada me entristeça, nada me preocupe, se escuto teu olhar, docemente Guadalupe. Bom,
nós estamos falando de rosário, de terço. E os mistérios luminosos você vai contemplar aqui, exposto a céu aberto, para que as pessoas possam entender. São João Paulo II pediu. Nós temos aqui o batismo de Jesus, contemplando o batismo de Jesus, contemplando o nosso próprio batismo. Depois o segundo mistério, Aonde? Bodas de Caná. Então nós estamos aqui, como nosso irmão Marconi está dizendo, o segundo mistério, Bodas de Caná. Então imagina, você está entrando na Basílica e você vê os mistérios luminosos estampados, a Bodas de Caná. Senhor, faça da minha água um vinho novo, da minha vida uma transformação. Imagina a experiência que você faz. Você está vendo que é um santuário mariano, mas é cristocêntrico. O rosário é um voltar-se para Jesus. Fazei tudo o que Ele vos disser. Você percebe qual é a verdadeira e o sentido das aparições de Maria e da própria Mariologia? Facilitar nossa chegada a Jesus. Marconi está nos dizendo que chegamos ao terceiro, a vida pública de Jesus. Aqui é Jesus. Essa aqui é o quarto, que é a transfiguração. A transfiguração. Do lado, a vida pública de Jesus. Exato. Na verdade, os sinais da vida de Jesus e principalmente a transfiguração, aquela frase orante, Senhor, transfigurai-nos. E em cima, o quinto e último mistério, a instituição da Eucaristia. Que Jesus, na última ceia, tomai, comei, tomai, bebei, todos vós. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Mas eu subindo a escada, eu vi que tem algo que eu quero mostrar para você. Eu não sei qual a intenção, mas você pode ir comigo? Mas vamos rapidinho, coroinha. Tá cansado, rapaz? Neste vinho e pão, ó doce paixão. Não pode passar despercebido. Por tuas chagas, Senhor, fomos curados. Por tua cruz, fomos libertados. Por tuas chagas, Senhor, fomos curados. Acompanhe, olha a descoberta que a gente fez. Olha o que nós encontramos. Segundo a carta de Pedro, por suas chagas fomos curados. Você sabe como Deus tem tocado a minha vida na experiência das Santas Chagas. Jesus com as 5 chagas. E olha a cara de espanto desse aqui. É Tomé, né? Sim. Não é? É Tomé, a aparição de Jesus a Tomé, né? E ele estendendo as mãos para Tomé e dizendo, Tomé, olha as minhas mãos, toque aqui do meu lado, não seja incrédulo, mas fiel. Senhor, como reavivaste a fé em Tomé. Permita-nos, Senhor, tocar. Permita-nos, Senhor, tocar nas tuas santas chagas, dolorosas, gloriosas, misericordiosas, e que deixemos de ser incrédulos, mas fiel. Que linda descoberta. A aparição de Jesus aos 12 e a cara de espanto. É o espanto, às vezes, da gente. Eu acredito que muita gente chega como Tomé aqui no santuário, não chega? Vocês que vêm muito para cá, não é, Sávio? Sim, sim. A gente sempre, olhando aqui os discípulos, a gente vê a expressão de cada um olhando para Chagas, outro olhando para Jesus, um de olhos fechados, dizendo, agora é verdade. Agora é verdade. Eu sei que ele ressuscitou. As imagens mostram sempre, essa representação aqui, nos fala também muito do sentido cristão. Por exemplo, se você olhar, eles têm sempre o nariz afilado, a boca pequena, que é justamente as virtudes, representando algumas virtudes cristãs. Então, fala pouco, as orelhas, se verem, são sempre maiores, fala pouco e escuta muito, os olhos sempre abertos, a testa, não é? Principalmente para dizer um sinal de inteligência, e sempre o pescoço,
se mostraram o pescoço de Jesus sempre do tamanho da cabeça, quer dizer, a plenitude do Espírito Santo, que é vento, que é o ruar, como chama no povo judeu. O ruar é o Espírito que sempre passa, flui nele. Então, a ideia que os discípulos reconhecem a ressurreição de Nosso Senhor ao mostrar as chagas. Se você observar, tem muitos elementos aqui do ícone das Santas Chagas que foi feito. Se você observar, inclusive o cinto dourado, as cores, que foi muito estudado para chegar no ícone das Santas Chagas, que não é uma devoção minha, uma devoção milenar, eu apenas abracei agora em causa própria. Mas eu queria só chamar a atenção, gente, que se você observar uma curiosidade, cada um reage de um jeito. E eu acredito que aqui as pessoas devem chegar a gente, vamos fazer um piquenique lá em Lourdes, não é não? Vamos fazer um piquenique. Outros, eu vou descansar. E de repente chega aqui e põe a mão na boca. Vocês já sentiram isso? Já. Às vezes as pessoas vêm fazer os santuários marianos e dizem, não, vamos só passar para Lourdes para chegar em Paris. Ah, é, verdade. Mas quando eles chegam aqui em Lourdes, quando eles se aproximam da gruta, quando eles veem toda essa atmosfera que Nossa Senhora propicia nesse santuário, eles dizem, eu não quero mais saber de Paris. É. Aqui é o local onde Nossa Senhora escolheu para me tocar. Por tuas chagas fomos curados, por tua cruz fomos libertados. E eu termino esse momento lembrando aquele texto que para mim é lapidar. Olhem minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Vede e creiam. Amém. Vem, Senhor, tocar em mim. Preciso tanto ser curado. Basta apenas teu querer, para que eu seja o teu milagre, Senhor. Marconi, nós estamos aqui numa pequena igreja. Embaixo tem uma grande igreja. Aqui é a Basílica. É a Basílica da Imaculada. Foi a basílica que foi construída a pedido de Nossa Senhora. Quando ela apareceu a Bernadette, ela pediu, eu quero Falam para os padres fazerem que os aqui. padres virem em procissão até aqui e que construam aqui uma igreja para mim, em minha honra. E foi essa igreja que foi construída, a Basílica da Imaculada. Aqui é uma cripta, né? É uma cripta. E lá em cima é a Basílica. E lá em cima é a Basílica. Só para você ter um pouco de noção, aqui exatamente vai dar embaixo da gruta. Sim, da gruta. Em Sim. cima, perdão. Embaixo dessa basílica tem a gruta essa é chamada Massabielle, né? Sim, a gruta de Massabielle. Esse aqui era um complexo de rocha. Então o que eles fizeram? Como eles não poderiam construir do lado da gruta, era muito mais fácil construir em cima da gruta da rocha. Tá certo. Nós vamos poder ir? Podemos. Então vamos lá. Segue Padre Missão. Nós estamos falando baixo porque tem pessoas rezando. Nós estamos na primeira basílica que foi um pedido de Nossa Senhora Bernadette. A primeira basílica, acompanhe. Nós estamos no interior da basílica e vamos saber algumas curiosidades, ou melhor, elementos e expressões de fé. Então, a basílica, por ser a primeira construída, ela quis mostrar para as pessoas toda a história das aparições, que começa nos vitrais. O primeiro vitral que nós podemos ver é aquele que está na nossa frente, certo, que começa com a aparição de Nossa Senhora, a Bernadette. Deixa eu entender, foram 18 aparições? Foram 18 aparições. A primeira dia 11 de fevereiro de 1858. E depois veio uma quinzena. Sim, depois veio uma quinzena e depois passou um tempo sem ter aparição, tendo a última no dia 16 de julho. Certo. A última que Bernadette viu Nossa Senhora, ela não viu onde é a gruta, ela viu onde nós estávamos hoje de manhã rezando. Foi daquele ponto que ela estava, porque naquela altura a gruta estava fechada. Entendi. Por que estava fechada? Porque estava fechada porque imagine que naquela época o governo local não era a favor da igreja, nem a favor de Deus. Então, anticlerical, maçonaria muito forte. Muito forte. Então o povo francês, o governo francês não estava
contente com aquilo. As pessoas estavam recobrando a fé, recobrando a esperança em Deus. Então eles fecharam a gruta. Quando Nossa Senhora apareceu no dia 16 de julho, Bernadette, mesmo onde nós estávamos hoje, que é um pouco mais longe da gruta, ela disse: eu nunca vi Nossa Senhora tão de perto. Que lindo. Vamos ao primeiro vitral, dar uma olhadinha. Olha, gente, um detalhe importante. Na primeira aparição, a primeira coisa que está me dizendo o Marconi, a primeira coisa que ela fez foi fazer o sinal da cruz. E depois ela rezou o terço. Depois ela rezou o terço. No momento, ela não falou nada. Então Bernadette entendeu que ela ia começar a rezar o terço. Entendi. Naquele momento, Bernadette não sabia que era Nossa Senhora. Tanto é que quando as pessoas perguntavam para ela, ela dizia: eu não sei quem é. Aquerro, no caso, aquela, apareceu a mim, fez o sinal da cruz e rezamos juntos o rosário. Coisa linda. Você percebe nas aparições a insistência da recitação do rosário. Você percebe que é um pedacinho do céu, é uma cordinha que Deus mandou para que a gente suba para o céu. Antes de passarmos para o segundo vitral, eu gostaria de enfatizar algo que eu estava conversando com o Marconi, meu querido irmão da obra de Maria, viu, gente? Meu respeito. E ele estava contando que Nossa Senhora se dirige a Bernadette de uma forma muito carinhosa. Ela diz, você pode fazer a graça, pode me dar a graça, a alegria de vir aqui me ver durante 15 dias. Que maravilha, né? Meu Deus, quem dera termos oferecer essa alegria a Nossa Senhora. Podemos, a cada Ave Maria. Nós estamos na segunda aparição. Você está vendo aqui, são pessoas que tiveram graças recebidas, talvez doações também, né? Sim. E qual o detalhe do vitral que representa? Depois que Bernadette contou para sua irmã Tonete, Tonete contou para sua mãe, e a notícia se espalhou, Bernadette tinha que vir uma segunda vez. Mas quando ela veio com a sua irmã e eles disseram: leve um pouco de água benta e quando a Aquerro chegar, você jogue nela e diga: se for de Deus, você fique. Se não for, vá embora. Ela tinha uma convicção muito grande que a água benta é um sinal de Deus. Sim. Então é por isso que ela está ali a jogar uma água benta Nossa Senhora. Nossa Senhora, quando viu respingar nela aquela água, somente sorriu para ela e começou a rezar o rosário. Quem foi que fez isso? Bernadette? Bernadette. Olha, para você perceber, Bernadette levou água benta para exatamente afugentar se fosse algo do mal, Sim, né? Porque as pessoas diziam: não, você está vendo uma alucinação. Alucinação. Não é uma coisa do mal. Inclusive então, disseram que ela era uma esquizofrênica, uma pessoa perturbada psiquicamente, Sim. né? Aí convenceram ela, dizendo, ela não queria, mas convenceram ela de, para você ter certeza que não é uma coisa do mal, leve um pouco de água benta. Que não seja um anjo demoníaco que aparece manifestação. Sim. Ela passou na igreja paroquial, pegou um pouco de água benta. Segunda aparição. Agora nós estamos indo para a terceira aparição. E lembrando que tudo aconteceu todos no ano de 1858. Então começou no dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, e depois houve manifestação. Só 2 dias no mês de março que não se deram a aparição, né? E depois, mais tarde, houve uma última. Mas vamos na terceira. A terceira, o que aconteceu? Algumas mulheres perguntaram a Bernadette: qual é o nome dessa senhora? E ela disse: eu não sei. Ela não disse. Então, elas deram um pedaço de papel e uma caneta para Bernadette e perguntaram: peça a ela para escrever o seu nome. E Bernadette, com essa inocência que ela tinha, pegou o papel e a caneta e perguntou a Nossa Senhora: senhora, a senhora poderia escrever aqui o seu nome? Aí foi nessa altura que ela disse: eu não preciso escrever. Eu quero que você me dê a graça de vir aqui durante 15 dias e depois eu vou dizer quem sou. É verdade, ela resguarda. E foi aqui, também na terceira, que ela pediu que Bernadette, além de vir os 15 dias,
começou a manifestar o desejo de orações e rezar pelos pecadores, não é? Sim. Rezar pelos sempre pecadores. ter oração pelos pecadores e fazer penitência. Vamos seguir. Nós estamos dentro da primeira basílica, só para você lembrar, Padre Missão, nós estamos, você que está acompanhando esse especial Santuário Marianos em Lourdes, nós estamos dentro da primeira basílica que foi construída em cima da gruta onde apareceu Nossa Senhora. Nós vamos para a quarta aparição. Se você escutar outra língua, é normal, aqui estamos falando, são franceses, aqui é um santuário do mundo inteiro, não é? Sim. Então vamos lá. Na quarta aparição, Nossa Senhora pede em penitência, né, para os pobres pecadores que Bernadette beije o chão. É verdade. Beije o chão em sinal de penitência. Que nós também beijemos o chão da nossa terra, pedindo que tenhamos um país melhor, sempre essa preocupação com o Brasil, os desempregados. Nós estamos aqui na quinta aparição. Aqui parece que é de uma grande devoção, né? Sim, aqui é o local que a igreja reservou para as pessoas poderem acender as suas velas, fazer a sua oração. Eu quero fazer uma oração por você que está em casa, enquanto você acompanha. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por todas as famílias. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por todos os colaboradores da obra Evangelizar é Preciso. Rogai por todos nós. Então, qual a particularidade desta... Nessa aparição, Nossa Senhora pede para Bernadette cavar, né, e beber da fonte. Vejam que Nossa Senhora está apontando, dizendo, é ali. Bernadette, nessa altura, quando Nossa Senhora pediu isso para ela, como corria ali um filete do rio, do Gavo, ela pensou que era para beber a água do rio. Do rio do Gavo, é verdade. Mas Nossa Senhora diz, não é ali, é dentro da gruta. Verdade. Ela veja que ela está apontando. E Bernadette não vê nenhuma fonte lá. Mas em atenção a Nossa Senhora, ela vai e cava. Todo aquele meio de lama começou a sair uma água meio suja. E Nossa Senhora disse, beba da água e lave-se. Então Bernadette por 3 vezes relutou beber aquela água, porque era muito suja, mas ela bebeu e se lavou. Certo. E até hoje, essa fonte jorra água, né? Sim. Daquele local sujo, onde ninguém imaginava que iria sair uma coisa boa de Deus, Nossa Senhora, pelas suas mãos, cavando com nossa ajuda, fez lá brotar uma água viva que até hoje faz milagres. Aqui me faz lembrar uma música. Água que jorra sobre mim, fonte que nunca vai ter fim, fonte que jorra do Senhor, do interior do seu coração. Vim para receber bênção sobre mim. Segue. Vamos para frente. Aqui nós chegamos na basílica. Toda basílica ela tem o seu transepto. E nós chegamos no presbitério, no altar principal. Marconi está dizendo que tem as outras aparições, mas está fechado. Então, mas dá para a gente passar um pouco. A sexta foi... Aquela é a última aparição, aquele vitral da última aparição. A da última. Vejam que... Houve um tempo, né? Houve um tempo. Então, depois que brotou a água, Nossa Senhora pediu para ser construído aqui uma capela... Que foi no dia 25 de fevereiro. 25 de fevereiro. Isso. Sim. Então, quando Nossa Senhora pediu isso, né? E Bernadette foi ao pároco para falar isso para o pároco. O pároco disse, não, eu não acredito. Enquanto ela não me disser o seu nome... Ah, é verdade, tem isso. Enquanto seu nome. Então, no dia 25 de março, dia da Anunciação, Bernadette chega aqui na gruta e pergunta por 3 vezes, Senhora, por favor, me diga o seu nome. O padre só vai fazer a igreja que a senhora pediu se a senhora me disser o seu nome. Por 3 vezes. Na terceira vez, Nossa Senhora abre as mãos e diz, que soy era Imaculada Concepción. Nossa Senhora tem um carinho tão grande por Bernadette
que ela não falou em francês, porque Bernadette não sabia falar francês. Verdade. Falou em dialeto que ela conhecia. Né? Essa palavra que sou era Imaculada Concepción, em dialeto. Eu sou a Imaculada Conceição. Lembrando que isso acontece 4 anos depois que o Papa Pio IX havia proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Então nós estamos vivendo essa atmosfera. É uma aparição de confirmação de um dogma. Dogma não é uma imposição, para com isso. É uma oficialização de algo que já está no coração do povo de Deus. Sim. E lá é a última... E lá é a última aparição, no dia 16 de julho. Nessa altura, como estava fechada a gruta, podem ver até que tem uma barricada próxima da gruta. Olha lá, a gruta que você vai ver, na última aparição, eles fecharam, ficaram incomodados. Lembra, onde Deus entra, o inimigo fica incomodado. Aí trancaram a gruta. Trancaram a gruta, então ela só poderia ver a gruta do outro lado do rio, onde nós estávamos há pouco. E volte imagens lá, depois, onde a gente começou o dia lá rezando com o povo, do outro lado. E lá Bernadette, nessa última aparição com Nossa Senhora, ela disse depois: eu nunca a vi tão próximo de mim. Amém, amém. Que Nossa Senhora esteja sempre próxima, e na verdade ela sempre está. Que Deus nos dê a graça e essa sensibilidade, santidade de Bernadette, de sentirmos sempre essa Nossa Senhora muito próxima de nós. Amém. Vida receber.